Fala pessoal, tudo bem? Bom, como eu já havia dito para vocês, a matéria já estava adiantada. É, eu tinha adiantado um pouquinho a matéria por causa que eu estava com medo em relação a isso, né, do coronavírus. A matéria da P1, só para informar vocês, ela vai até a parte antes de fundações. E a matéria da P2 começa já fundações e tudo mais. Fundações eu ia pegar e dar um seminário para vocês. E como eu não consegui, né, não tem como fazer seminário, passei esse trabalho para vocês. Agora, como a gente vai proceder? Eu vou agora passar aula explicando parte a parte de cada das fundações que eu passei para vocês em trabalho. A primeira delas era a estaca metálica. Tem alguns fatos, algumas coisas. Eu já pedi para vocês pesquisarem já para ir adiantando. Tem gente que nem deu, tem gente que vai ler ainda, tem gente que vai ir atrás ainda. Então, assim, é bem complicado a situação que nós estamos e se deixar o pessoal posterga até o último dia para entregar os trabalhos, certo? Essa matéria. É, Primeiramente, para vocês terem uma noção, as estacas metálicas não eram muito utilizadas até um tempo atrás. Por quê? Porque não tinha uma confiabilidade e tudo mais. E começou-se a usar ela mais por questões financeiras, que há pouco tempo começou-se a ter descarte dos trilhos de trem, né? E começou a ter substituição também. Então começou a ter esse uso meio experimental dela e depois disso começou a usar também em relação às tubulações velhas, aquelas de metais também, que elas eram vendidas no mercado como sucata, né? Aí ela diminuía muito os custos, porque uma fundação, quando você está trabalhando em questões metálicas, eleva muito o custo, porque vamos pensar assim, se você vai fazer uma estaca inteira só de metálica, o custo é muito alto, né? Então, por isso que começou-se assim há um tempo atrás a utilizar a estaca metálica, tá? Bom, como eu havia dito, nós temos uma divisão de tipos de nozes metálicas. Tem os perfis novos, que daí é conforme o mercado é, dispõe. Aí também nós temos os trilhos de trem, que já é usado, já tem um desgaste, e os tubos novos, que eram usados como o perfil do tubo, entendeu? É, Vamos lá, vou passar para vocês aqui. Bom, gente, as estacas metálicas, elas são elementos estruturais, né? E produzido industrialmente. Daí você tem um fator de segurança mais alto, porque antigamente você não tinha um controle tão assertivo na produção da metalúrgica brasileira. Hoje já você tem já uma assertividade maior. E ela pode ter diversos tipos de perfil. E pode ser laminado, soldado, simples, múltiplos, pode ser em tubo. Então ela tem as suas vantagens, né? E a estaca metálica ela é considerada uma solução de alta eficiência, tanto para contenção quanto para fundações. Por quê? Ela tem uma facilidade muito mais alta de atravessar aquelas lentes de pedregulho ou concreções, né? Seria aquela camada que tem, vamos falar assim, você está fazendo a sondagem do solo, chegou numa camada de que o pessoal fala de fugiu da cabeça, uma camada de matacão que chamam. E a maioria das estacas moldadas em loco não consegue atravessar esse tipo de material. Então, quando você vai fazer uma do tipo cravada, a metálica ela tem essa facilidade de atravessar os matacões ou pedregulho ou concreções. Por isso que as estacas metálicas competem técnica e economicamente com os demais tipos de fundações, tá? E normalmente adota-se uma espessura de sacrifício para a durabilidade da estaca metálica
ela, tipo, por estar abaixo do solo, ela tem que ter uma espessura de sacrifício, uma, uma certa camada ali que ela vai dar uma perda num determinado período, que você vai estar, vamos falar assim, calculando ela, já sabendo que ela vai ter uma camada que vai estar ali sendo como um sacrifício mesmo. Vamos falar assim, na classe, vamos falar assim, vou separar aqui em classe e a espessura de sacrifício em milímetros. A classe, nós temos ali, vamos falar assim, aterros controlados pela NBR 6122, tá? Isso estou falando. A classe, em aterros controlados e solos naturais, a nossa espessura de sacrifício é de 1 milímetro. Já em solos mais porosos, não saturados e argila orgânica, a gente já tem 1,5 mm, já aumentou um pouquinho a nossa camada de sacrifício. Já em turfa, nós temos já 3 milímetros de camada de sacrifício, tá? E em aterros não controlados, nós temos 2 milímetros de camada de sacrifício. E em solos contaminados, seria assim, um solo onde você não tem como saber qual que é a qualidade do solo, se tem ali, se teve antigamente alguma contaminação no solo, a gente já considera 3,2 milímetros de camada de sacrifício da estaca, tá? E é importante destacar que normalmente não acontece flambagem nessas estacas enterradas. É claro, uma vez que as seções atendam os limites BUTs, tanto para a mesa quanto para a alma da estaca, tá? E quando os limites de SBUTs não são atendidos, elas são consideradas estacas estáveis localmente e apropriadas para o uso, tá? Quando esses limites são atendidos, falei errado, perdão. Em relação aos equipamentos, a forma mais comum de execução é pela cravação por percussão livre, que se fala, né? Que é esse método, ele utiliza o bate-estaca de queda livre, que seria um equipamento composto por uma torre, uma plataforma, um guincho mecânico e um martelo. Seria bem parecido com o bate-estaca que nós temos no meio ali vamos falar assim, bem parecido com o bate-estaca que nós temos da pré-moldada, tá? A torre, como na pré-moldada, é montada sobre a plataforma e o guincho mecânico ele ergue o martelo para ser soltado e bater no topo da estaca, provocando o deslocamento vertical, assim, afundando ela. Esse guincho mecânico ele é composto por 2 tambores, sendo o segundo responsável pela movimentação e o carregamento da estaca, tá? O equipamento ele geralmente se movimenta sobre uma prancha, esteira ou rolo e também por guincho mecânico. Ele pode ser utilizado por guindastes adaptados, com torre e martelo de queda livre, e pode ser automatizado ou vibratório, beleza? Aqui eu vou passar para vocês um videozinho mostrando como que funciona, é bem parecido com o bate-estaca normal, tá? Bom, como vocês podem ver, normalmente esse batistaca ele vai estar ali tendo menos atrito que um batistaca no processo pré-fabricado em concreto. Não sei se vocês conseguiram, acho que eu não tinha conseguido ativar o áudio na aula passada, na hora que eu mostrei o batistaca de concreto. Eu vou ver se eu falo de novo sobre o pré-fabricado ali de concreto e eu vou dar uma aprofundada um pouquinho a mais e vou passar um videozinho para vocês, tá? Bom, e como que é o processo executivo para essa? Enquanto a execução da estaca moldada em loco é necessário a retirada de material do solo por meio de escavação, já a estaca metálica é do mesmo modelo da pré-fabricada. O seu processo executivo consiste
introdução no terreno por meio da cravação, deslocando o solo e deformando a circunvizinhança. Ele torna a sua execução bem higiênica, por causa que ela dispensa a remoção do material escavado e também devido pelo trabalho da concretagem ali que você tem, geralmente tomada em loco, tá? Em relação ao armazenamento e transporte dessas estacas metálicas, tanto o armazenamento quanto o manejo dela, ela deve seguir as prescrições indicadas pelo fabricante. E a descarga do elemento metálico geralmente não é manual, tá? Geralmente ele tem um peso muito elevado, então você vai ter que ter um muque pelo menos ali para fazer a sua movimentação da descarga das estacas. E para você locar essas estacas, geralmente para executar, você marca no solo com piquete, né? Quase a mesma metodologia que você usa para locar uma estaca convencional. E lembrando que quando você está trabalhando com estrutura metálica, você tem que ter uma precisão a mais. Então, sempre tem que estar atento a esses detalhes, tá? Bom, e tem alguns cuidados quando você vai posicionar a sua estaca. Quando você vai posicionar a sua estaca metálica, tanto ela quanto a de concreto, você tem que, primeiramente, pôr a torre em prumo, verificar aprumado da torre. Aí depois você vai aferir, depois de posicionar a estaca, você vai aferir todas as faces frontais quanto laterais da estaca para ver se ela está certinho em prumo. E para isso é essencial que você também tenha um encaixe de folga inferior a 2 centímetros ou 20 milímetros quando você está trabalhando com estrutura metálica. E como que é feita a parte de emendas? Geralmente essa emenda dimensionada é calculada, tá? E ela tem que ter uma resistência para que todas as solicitações podem vir que ela tem que ter uma resistência suficiente para aguentar tanto o baque quanto as solicitações futuras, quando a estrutura estiver ali trabalhando na estaca, tá? As emendas ela pode ser feita por solda, né? Soldando o topo e a base ali da próxima estaca, e por tala soldada também. Essa última que eu disse, seria a de talas soldadas, geralmente ela é a mais recomendada, porque você vai estar não fazendo só uma solda, você vai estar fazendo uma tala inteira e soldando ela por inteira ali. A solda ela fica um pouquinho mais resistente, vamos falar, tá? Geralmente essa é mais recomendada por causa disso. Bom, e como que é feito o controle da cravação? Ele pode ser feito pela nega, que eu havia falado para vocês, repique e ensaio de carregamento dinâmico. Tudo conforme NBR 13208, tá? A nega, ela consiste na penetração permanente da estaca. Já o repique representa a parcela elástica do deslocamento máximo da estaca. E ela geralmente apresenta menor dispersão que a nega, tá, gente? Bom, e em relação à prova de carga elástica, que ela é muito importante ser realizada, tá? A prova de carga elástica ou a dinâmica, dependendo do número de estacas a serem cravadas, ela é importante porque o ensaio permite avaliar a capacidade de carga de cada estaca e medir o deslocamento com que a carga do trabalho e avaliar com a carga de trabalho e avaliar o comportamento de deslocamento das estacas diante das diferentes cargas que você vai ter ali em cada estaca, tá? Então a prova de carga estática é muito importante você fazer, tá? E como que é feito o preparo da cabeça e ligação do bloco de coroação ali? Após a cravação da estaca metálica, ela deve ser ligada ao bloco de coroamento de forma que as cargas resistidas por ele sejam transmitidas adequadamente e com continuidade apropriada. Fala pessoal, e aqui eu trazendo para vocês
Eu pausei o vídeo que eu fui almoçar e voltei. Por isso que eu mandei falar pessoal. E aqui estou trazendo para vocês uma imagem demonstrando como que ele é feito esse preparo do bloco, como que vai ser para que seja distribuída corretamente as cargas para a estaca que a gente está depois dela ter sido cravada, tá? Bom, gente, seguindo com a matéria, e em referente às exigências de normativa para essas estacas metálicas, conforme a NBR 6122, a de 2010, que eu dei uma lida, ela expõe que o peso do martelo do bate-estaca não deve ser inferior a 1 tonelada, e no caso da estaca apresentar uma carga de trabalho entre 70 e 130 toneladas, o peso do martelo não deve ser inferior a 3 toneladas, tá? Então, assim, de 1 a 69,9 toneladas, você vai estar trabalhando com peso de martelo acima de 1 tonelada e abaixo de 3 ali. E se você tiver uma carga acima de 70 toneladas, até 130 toneladas, aí já vai ser um prédio de 4, 5 andares, dependendo, alguns pontos ali, daí você já vai estar trabalhando pelo menos com uma estaca de 3 toneladas, quer dizer, com um martelo de 3 toneladas, tá? E a norma exige que os martelos automáticos e vibratórios sigam as orientações informadas pelo fabricante, que sempre quando você for fazer uma compra de alguma estaca, vai ter as instruções do fabricante, tá? E quais são essas características dessas estacas? As estacas metálicas devem apresentar um perfil retilíneo e flecha máxima de 0,2%, tá? Conforme a norma 6122, em qualquer segmento dela, na parte contínua dela, tá? As variações máximas aceitas em relação às dimensões externas são de 5 milímetros em relação aos valores nominais e de altura e largura. Já nas espessuras, a variação não pode ultrapassar 0,5 milímetros em relação aos valores previstos e informados pelo fabricante. Em sua execução, conforme a NBR 6122, o sistema de cravação deve ser dimensionado de forma que as tensões durante a etapa de cravação sejam limitadas a 80% da tensão de escoamento do aço. E as estacas metálicas possibilitam a execução mesmo quando o solo apresenta difícil transposição e elevada resistência, né, que seria difícil transposição. Elas reduzem as perdas em decorrência da inexistência de quebras, porque quando você está com uma estaca de concreto acontecem muitas quebras, já na metálica não tanto, não é tão fácil ter uma quebra numa estaca metálica, certo? E a estaca metálica ela tem uma fácil emenda e pode ser reaproveitada futuramente, porque uma estaca de concreto ela não tem uma resistência à tração, então você não consegue ter uma retirada dessa estaca. Já a metálica você conseguiria, tá? E esses são um dos principais benefícios da execução de uma estaca metálica, que justifica normalmente essa crescente utilização desse tipo de estaca. Só que, é claro, tem seus contrapontos, né? Ela tem um alto custo, ela sempre tem que, para quando você vai realizar elas, tem que ter um estudo de viabilidade para identificar se as estacas metálicas são mais indicadas ou não para o empreendimento. E não pode esquecer que é importantíssimo contar com o auxílio de uma empresa profissional capacitada e competente para o uso desse tipo de estaca. Não vai pegar, sei lá, uma empresa que só trabalha com fundações de concreto e fazer ela fazer uma de metálica, sendo que ela não é competente a isso. É claro, às vezes pode até ter competências, só que não é muito usual para a empresa. Tem que ter um estudo conforme a empresa você vai contratar, tá?
Deixa eu ver aqui, o que mais, Vamos lá, de ponto positivo, então nós temos uma agilidade de execução, porque ela tem por diversos motivos. Pontos positivos, nós temos a agilidade da execução, a possibilidade de cravação em solos de difícil de transposição, sem o inconveniente de levantamento de estaca vizinha já cravadas. Isso é muito importante. As perdas são muito menores porque as estacas não quebram, a estaca metálica. A resistência a esforços elevados de tração na mesma grandeza de carga, de compressão e de flexão. Ela possibilita o tratamento para reduzir o efeito de atrito negativo, e ela tem a possibilidade no mercado de grande número de bitolas, possibilitando a otimização entre as cargas atuantes e as cargas resistentes, tá? De ponto negativo, nós temos o alto custo quando comparado às estacas pré-moldadas, tá? As pré-moldadas, a estaca Frank e a Strauss. Ela pode ser, ela é atacável por água e solos corrosivos, então isso já é um ponto negativo dela. Aí você tem que ter uma espessura maior de descarte ali, e a fabricação dela exige um maquinário muito específico, e normalmente o que dificulta a utilização dela, que nem aqui em Ponta Porã, você não vai ter a fabricação dessas estacas metálicas. Então, assim, a distância de transporte dela acarreta em altos custos, tá? E ela também tem uma baixa carga estrutural, que esses elementos possuem por serem materiais reutilizáveis, tá? Outro ponto negativo seria no caso dos trilhos, quando é usado, ele necessita uma composição de 2 ou 3 trilhos soldados longitudinalmente para que se forme uma estaca com capacidade estrutural maior, porque você não sabe como está realmente a situação do trilho internamente. Então acontece de ter uma solda de 2 ou 3 trilhos juntos ali para trabalho. No que se refere aos tubos de aço que eu tinha falado, normalmente o mercado oferece bitolas pequenas, de 10 a 25 centímetros de diâmetro, tá? Tanto nos trilhos quanto nos tubos são fornecidos sem garantia dimensionais e de linearidade também, porque ele já foi deteriorado com o uso anterior, então você não tem essa garantia que ele vai estar 100% linear. Então às vezes pode ter esse tipo de perda quando você usa material já reutilizado, certo? Que leva às vezes, isso leva às vezes a necessidade de mais cortes e mais emendas, que daí isso também é de difícil estimativa no que se refere à quantidade de custos, tá? Isso é mais difícil de você estimar o seu preço ali de trabalho, tá? Bom, pessoal, agora eu vou passar para vocês um vídeo que vai estar mostrando para vocês quase todo o processo. Eu peguei de uma empresa que trabalha só com isso. O vídeo é meio que um vídeo institucional, e dentro desse vídeo ele vai mostrar quase todos os passos certinho referente à cravação de uma estaca metálica.
Bom, gente, ali atrás vocês viram ali, no finalzinho do vídeo, é o cara colocando um papel na na estaca e medindo ali um certo fator, certo? O que seriam ambos os fatores ali? Seria a nega e o repique elástico. A nega nada mais é, no caso dessa fórmula aqui que eu trouxe para vocês, esse S seria o deslocamento da estaca, é o deslocamento permanente da estaca, tá? E o repique elástico seria o K, onde seria um deslocamento elástico, que se diz, né? Que seria fugiu o nome da cabeça agora. O repique elástico, ele é calculado e você determina a resistência última da estaca quando você está fazendo o cálculo ali. Eu tenho aqui uma referência, além da NBR 6122, que diz: repique elástico ser a parcela elástica do deslocamento máximo de uma seção da estaca decorrente da aplicação de um golpe do pilão. A OC, ele também fala sobre isso. Não estou achando aqui na minha pesquisa certinho, mas nós temos a OC e diversos outros pesquisadores em questões de fundações. A OC, ele considera a nega o principal parâmetro para tomar decisão no controle de capacidade de carga em loco, tá? Mas o repique elástico ele auxilia muito nos cálculos. Vocês não veem fundações certinho, como que é feito esse cálculo, como que é feito esse estudo preliminar para daí você jogar em obra, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que seria basicamente isso que eu tenho a comentar sobre o vídeo. De restante, eu acho que eu já comentei tudo antes, como é feito o processo. Ali, como vocês viram, o processo de solda não foi a solda de lona, foi a solda pontual ali que eles fizeram no vídeo, se não me engano. Bom, mas basicamente eu acho que seria isso que eu tenho a comentar, assim, pós o vídeo, né? Bom, vamos lá, pessoal, seguindo com a aula. Vou falar agora sobre as estacas de madeira. Vou falar um pouquinho das vantagens, desvantagens e os principais cuidados que você tem que ter com esse tipo de fundação, tá? Porque assim, a madeira, querendo ou não, é um dos materiais mais antigos utilizados na construção civil. Apesar de não ser tão comum hoje em dia, né? As estacas de madeira têm um papel muito importante na execução de fundações de muitas edificações construídas no passado. E ela só começou a cair no desuso devido ao uso do concreto e o aço, né? Do concreto armado seria. Mas vamos lá. Basicamente, as estacas são troncos retilíneos de madeira e que a madeira ela tem que ser resistente e ter uma boa capacidade de carga. As estacas de madeira ela fazem parte das estacas de deslocamento, ou seja, essas estacas elas são cravadas no solo sem a necessidade de fazer a escavação, da mesma maneira que a estaca de metal. A estaca de metal e as pré-fabricadas, tá? E a madeira utilizada ela varia conforme o tipo de fundação. Por exemplo, fundação provisória de madeira geralmente usa-se eucalipto, mas as definitivas normalmente já usa-se madeira de lei, como ipê, peroba, aroeira, entre outras, tá? E quais são as principais vantagens do uso das estacas de madeira? Ela pode trazer inúmeras vantagens, basicamente, porque é um local onde é fácil acesso, por ter madeira de lei,
E o custo desse tipo de estaca torna-se bem inferior às demais fundações. E isso torna em algumas regiões do Brasil o uso da fundação de madeira mais barato do que uma de concreto armado, se você tiver uma região muito afastada, né? E além do preço, né, o que influencia bastante é que elas são leves, né, e bem mais fáceis de transportar. E isso se torna uma grande vantagem, porque o custo de transporte normalmente o pessoal cobra que se fala o momento de transporte, que é o peso vezes a distância transportada. Então, se você tem um momento de transporte mais baixo, sai mais barato o seu transporte. Uma outra vantagem é a facilidade de fazer emenda desse tipo de estaca, que ele proporciona um alcance de uma boa profundidade sem comprometer o funcionamento estrutural da estaca, tá? É uma outra vantagem que você tem na estaca de madeira. E também esse tipo de estaca ele tem um grande período de vida útil quando ela trabalha submersa. Em fundações antigas perdão, as estacas elas quase sempre se apresentam intactas após muitos anos de utilização. Então isso também é uma vantagem, tá? E quais são as principais desvantagens desse tipo de estaca, né? A primeira desvantagem seria que essa estaca de madeira não pode ser utilizada em ambientes que têm variação de nível de lençol freático. Ou seja, ela tem que ser utilizada em ambientes submersos. E porque essa variação de nível do lençol freático ela favorece o apodrecimento da madeira, surgindo fungos, entre outras coisas. Outra desvantagem também que nós temos nessa estaca é que ela é mais frágil durante o processo de gravação. E caso a pessoa que esteja executando, a equipe que esteja executando, né, não tenha muita experiência e não saiba manejar de forma correta, não tenha um cuidado necessário, né, é possível que você possa acabar estragando a cabeça da estaca durante a gravação. Isso é um ponto negativo também, porque se você está fazendo uma gravação e estraga a cabeça da estaca, pode acarretar em diversos outros problemas, né? Vamos lá. E também vale lembrar, né, que caso seja uma região onde que não tem esse tipo de recurso, o custo da estaca ele pode vir a ser similar a uma estaca pré-moldada ou de aço. Então sempre tem que estar ponderando isso. Vamos lá. E quais são os cuidados mais importantes que você tem que ter com as estacas de madeira? Perdão. O primeiro deles seria em relação ao diâmetro. Tem livros que dizem para trabalhar no mínimo de 15 de base e o topo de 25, tá? E ter essa diferença de 15 na base e 25 no topo é fundamental para preservar a estaca durante a cravação. Só não vamos esquecer disso, tá? E durante a cravação da estaca no solo, perdão. E é que eu tô lendo o que eu escrevi para aula, entendeu, gente? Aí às vezes eu acabo voltando uma linha ou eu já falei antes. Vamos lá. E também, além de você usar a proteção na ponta, tem gente que usa proteção, tem equipes, né, que usam proteção no topo, que você vai estar evitando que o topo da estaca seja comprometido durante a execução da fundação, que é uma proteção que chama-se, né, um anel de cravação. Eu vou acho que tá a imagem aí para vocês, vou estar colocando aí.
para vocês visualizarem melhor. Um outro cuidado importante é a escolha do processo de gravação, que esse tipo de estaca ela pode ser gravada por meio de percussão, prensagem ou vibração. Essa escolha ela tem que levar em consideração a disponibilidade do equipamento e as boas condições de segurança das edificações do entorno, né? Que seria a mesma situação que da estaca cravada metálica, e a disponibilidade financeira da obra, que cada equipamento vai ter o seu custo adicional, né? Bom, gente, em relação ao dimensionamento dela, vocês vão ver já mais ali para a parte do Giovanni. Acho que é bem mais importante ele tá passando para vocês. Só que tem que sempre lembrar que quando você vai considerar uma fundação, é importantíssimo você ter executado uma investigação geotécnica ali, né? Ter um laudo da fundação com NSPT de cada camada do solo, certinho, em quantos metros de profundidade está o nível de água, para poder levar em consideração todos os aspectos principais para o dimensionamento da fundação, tá? Bom, gente, e as fundações de estaca de madeira, hoje em dia, o seu uso é quase zero. Porque as madeiras de lei, hoje em dia, a comercialização dela, dependendo da situação, fica inviável a compra da estaca, né? E outro ponto é que normalmente você utiliza ela para fazer fundações de ponte de madeira, e as pontes de madeira estão caindo em desuso. Que nem aqui na região de Ponta Porã, na regional que eu fiscalizo, né? Da parte estadual nós tínhamos no total 10 pontes de madeira. Hoje nós já temos 3 de concreto e já tem projeto para mais 6 de concreto. Transformar mais 6 para concreto ou para galeria, algo do tipo. Ou seja, aqui, né, vamos falar assim, na regional de Ponta Porã, que abrange o município de Ponta Porã, Laguna Carapã até Carapó, Antônio João, Aral Moreira e ali as cidades próximas, né? E nessa região toda, na parte estadual, nós temos 10 pontos quer dizer, nós temos 7 pontos, mas já vão ficar só 3 de madeira. Então só para vocês verem como está caindo em desuso, tá? E vou deixar passando algumas imagens para vocês aí em relação à estaca de madeira e algumas observações na parte de ponte de madeira aí, tá? Bom, pessoal, como eu havia dito para vocês, eu peguei aqui um manual do projeto de construção de pontes que eu tenho aqui comigo, e no manual, em relação à viabilidade do sistema de pontes de madeira na parte de fundação, né, que a viabilidade do uso da madeira é só indicado para pontes de pequeno vão e de baixa intensidade de tráfego, que permitam desmontar toda a ponte para manutenção dessas mesmas estacas. Aqui mais para baixo ele repete falando isso, e aqui ele fala que conseguiu utilizar para ponte de média capacidade com sucesso, só que com um máximo de 4 metros de altura e com vão de 10 metros. Então, assim, são pontos de pequeno porte. E já para pontos de maior porte, com maior intensidade de carga e capacidade de carga, eles no próprio manual indica-se o uso de
perdão, o uso de pontos de concreto, tá? De fundação de concreto, tudo mais.